Graças a Deus, irmãos. Quero iniciar a mensagem de hoje lembrando uma passagem da Bíblia que é muito conhecida. Acredito que todos nós já ouvimos essa passagem uma vez ou outra. Até pessoas que não frequentam igrejas, que não têm noção nenhuma sobre a Bíblia, provavelmente já ouviram em algum momento ou outro esse versículo. Quero ler Mateus 26:39, a parte B, que diz: Meu Pai, se possível, passa de mim este cálice. Em outras versões, afasta de mim esse cálice. Eu acho que todos nós já ouvimos falar sobre essa passagem, sobre esse versículo, quando Jesus está ali, prestes a ser preso e crucificado, e ele pede para que o Pai estivesse afastando aquele fardo dele, para que o Pai estivesse mudando a missão dele. Jesus ele estava ali com medo, sim, estava ali angustiado, sim, preocupado, sim, mas mais do que isso, Jesus estava ali com uma vontade de desistir. Jesus estava com uma vontade de largar tudo. Esse era a parte homem de Jesus. Nós sabemos que Jesus era 100% homem e 100% Deus. A parte que era homem de Jesus, a parte 100% homem de Jesus, estava querendo desistir da missão dele. Estava querendo largar a mão da missão dele, deixar para trás a missão que o Pai estabeleceu para a vida dele. É muito difícil para a gente conseguir imaginar Jesus querendo desistir da missão que o Pai estabeleceu para a vida dele. Mas é isso que a gente vê aqui nesse momento em que Jesus está ali, prestes a ser crucificado, prestes a ser preso e ser torturado e passar por tudo que passou. E Jesus ali, a parte homem de Jesus, estava ali pedindo para desistir. A vontade dele era desistir daquilo que o Pai tinha estabelecido para a vida dele. Eu iniciei a mensagem falando sobre esse versículo e eu quero caminhar durante toda a mensagem em cima dessa mesma ideia, porque falando um pouco sobre a forma que eu preparo as mensagens, eu já estou há mais de um ano preparando mensagens. Desde que entrou na pandemia, eu comecei a preparar mensagens. Aqui no YouTube foi um pouco depois, antes estava sendo só por áudio no WhatsApp. Mas aqui no YouTube começou em maio, mais ou menos, do ano passado, então já vai fazer um ano. E a cada semana, durante toda a semana, eu vou pensando sobre o que eu vou pregar no domingo. A partir de agora, quando eu estou pregando e terminar, minha mente já começa a ir pensando na minha mensagem da semana que vem. Eu não quero que essa mensagem seja como uma palestra e eu falando sobre a minha vida, sobre como é o meu processo, mas eu achei importante estar falando sobre isso, porque eu venho numa rotina, numa forma de estar preparando mensagens durante há mais de um ano e vem dado certo. E essa semana eu terminei a mensagem, na semana passada, na verdade, terminei a mensagem e a minha mente já começando a pensar na mensagem de hoje. E eu não conseguia. Eu estava como se fosse travado e eu não conseguia preparar a mensagem. Tudo que vinha na minha mente não conseguia concluir, não conseguia terminar, não conseguia dar sequência à mensagem de hoje. Em alguns momentos, comentei com a minha mãe, inclusive, que eu achei que meu estoque de mensagens, vamos dizer dessa certa forma, de uma palavra errada, mas como se fosse, tinha se esgotado, não tinha mais temas para eu falar. Falei para minha mãe que eu não, óbvio, não tinha pregado toda a Bíblia, nem um décimo da Bíblia inteira, mas eu não estava conseguindo achar um tema novo para pregar. E sendo bem sincero agora, abrindo o coração, eu senti que ali era o meu momento de estar parando, ia comunicar ao pastor e à igreja que ia dar um tempo de pregar, dar um tempo de estar fazendo essas mensagens, porque eu não estava conseguindo trazer algo novo, não estava conseguindo trazer nada de a mais. Como eu disse, eu estava me sentindo como se o meu estoque de mensagens tivesse chegado a um fim. E eu não sei se isso vai chegar algum dia, se vai chegar um momento. Na verdade, acredito que vai chegar um momento que eu vou parar de pregar e depois retomar e Jesus vai apontando o caminho que eu tenho que seguir. Mas no momento, eu tenho chamado para estar aqui todas as semanas, me renovando, me reinventando e tá trazendo uma palavra, tá trazendo uma mensagem que o Espírito Santo vem colocando no meu coração.
Mas é difícil, é um desafio a cada semana estar se reinventando, estar com o coração disponível para receber a palavra do Espírito Santo, para estar repassando. Mas, da mesma forma que eu falei que Jesus estava ali, Jesus, Deus, estava ali com a parte homem dele, com vontade de desistir, com vontade de largar, pedindo para o Pai para que ele mudasse os planos dele para a vida de Jesus, para a vida de todos nós, na verdade, que fosse ali, porque Jesus sabia que para que nós fôssemos salvos, ele tinha que morrer, mas a parte homem dele estava querendo desistir daquilo. E ele pediu para o Pai, para que o Pai mudasse aquela situação. Mas a resposta do Pai foi que ele tinha que permanecer ali no propósito que o Pai estabeleceu para a vida dele. E eu, longe de ser como Jesus, mas numa situação parecida ali, onde eu senti que eu deveria estar parando ali, porque eu não conseguia trazer uma mensagem nova, que eu não conseguia estar me reinventando, que eu não estava conseguindo ouvir o que o Espírito Santo estava me dizendo para trazer para hoje. Mas nesse mesmo momento em que eu não sabia o que dizer, nesse momento em que parecia que eu não estava ouvindo a voz do Espírito Santo, foi nesse momento que o Espírito Santo me disse que esse silêncio, vamos dizer assim, que eu estava recebendo dele, era essa a palavra que eu tinha que estar repassando no dia de hoje. Jesus estava ali prestes a desistir, querendo desistir, pedindo para o Pai para desistir, para mudar a missão dele, para mudar o chamado dele, mas o Pai ordenou que ele permanecesse ali, permanecesse cumprindo a função dele, permanecendo cumprindo o que ele veio para fazer, que era difícil, que era doloroso, que era morrer no madeiro, que era sangrar, que era ser torturado. Mas esse era o propósito da vida de Jesus, esse era o chamado da vida de Jesus aqui na terra. Morrer, ele veio para morrer. Desde que existiu o pecado, Jesus soube que ele ia ter que passar por isso. Mas quando chegou ali no momento, a parte homem dele, vamos dizer assim, quis dar para trás. Ele quis mudar aquela situação porque dava medo, porque era assustadora. E a parte homem de Jesus quis mudar aquela situação. E quando Jesus estava ali querendo desistir, quando eu estava querendo deixar de fazer a mensagem, a mesma resposta que o Pai deu para Jesus é a mesma resposta que o Pai deu para mim. Permaneça firme no propósito que eu estabeleci para a sua vida. E não é uma mensagem que o Pai coloca para mim, não é uma mensagem que o Pai coloca para Jesus, mas é para todos nós. Eu, durante muito tempo da minha vida, eu ouvi mensagens e deixava o pastor falar, deixava quem fosse pregar e eu ficava só ouvindo. Claro que era o momento de eu estar ouvindo ali também. Até pela idade, pela pouca idade. Era o meu momento de estar ouvindo, aprendendo mais, a gente sempre está aprendendo. Mas ali talvez não fosse o momento certo de eu iniciar a pregar, mas eu estava bem incomodado, vamos dizer assim, em só ouvir. E chegou um momento que eu comecei a pregar, que eu entrei em eu estar no ministério. Mas não só eu, não existe um ministério só para essa pessoa, ou um ministério só para aquela pessoa, e esse grupo de pessoas não tem um ministério. Esse grupo de pessoas, o Pai não estabeleceu nada para a sua vida. O Pai tem algo estabelecido para a sua vida. E eu não vou te dizer aqui agora o que é que o Pai estabeleceu para a sua vida, mas eu garanto que o Pai tem um propósito com a sua vida. E vai existir momentos que nós vamos querer desistir desse propósito. Que vai existir momentos que nós vamos querer dar para trás, vamos dizer assim. Mas o que o Pai estabeleceu para a sua vida, que nós sejamos fiéis para cumprir o que o Pai estabeleceu para a nossa vida. Quero fazer a leitura bíblica em Lucas, capítulo 5, do versículo 1 ao 6, que diz: E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Generaze, e viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lançando as redes. E entrando num dos barcos, que era de Simão, pediu-lhe que afastasse um pouco de terra, e sentando-se, ensinava no barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão:
faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes e rompia-se-lhes a rede. Pedro passou a noite inteira pescando, tentando pescar, e não pegou nenhum peixe. E no momento que Pedro já tinha desistido, que Pedro não tentava mais pegar um peixe, que Pedro já tinha desistido daquilo, Jesus vem para ele e fala: joga a rede de novo. Pedro, ele era pescador. O propósito da vida de Pedro, falando de uma forma completamente carnal, sem levar pelo lado espiritual, era ser pescador, era pegar peixes. Esse era o propósito da vida de Pedro. E ele tinha desistido daquilo que era o propósito para a vida dele, que era pegar peixes. Naquele dia ele não conseguiu cumprir o que era a função dele como pescador, que era pegar peixe. Ele não conseguiu aquilo e ele já tinha desistido. E quando Pedro já estava ali entregue, desistido da missão, da função dele, vem Jesus e fala: joga a rede de novo. Era muito fácil para Pedro falar: mestre, desculpa, mas eu não vou. Eu passei a noite inteira, estou cansado, vou para casa, amanhã eu tento de novo. Mas Pedro, ele tomou posse da palavra de Jesus e foi, jogou a rede e pegou muitos peixes. Talvez até mais do que se ele tivesse pego todas as redes cheias. Milagre de Jesus, não tem como eu querer explicar aqui agora, mas foi o que aconteceu. E aqueles peixes só vieram porque Pedro teve confiança na palavra de Jesus, que é permanecer firme na função, no propósito da vida dele. A função da vida de Pedro era ali pegar os peixes. E eu não sei qual é a sua função, mas o Pai tem uma função para a sua vida específica. A função que o Pai tem para a minha vida não vai ser a mesma que é para você. E a sua é diferente da do seu irmão que está do seu lado. A sua função é diferente de todos os outros, exclusiva só para a sua vida. Porque no momento em que você estava sendo formado, o Pai já estabeleceu uma função exclusivamente para a sua vida. Eu lembro uma vez, eu devia ter uns 8 anos de idade mais ou menos. Eu estava na casa do meu avô e eu, por sempre gostar de futebol, eu tinha aquilo na minha mente de que brasileiro não desiste nunca. E eu falei isso pro meu avô uma vez, acho que ele não vai lembrar, faz muito tempo já. Eu falei para ele: sou brasileiro, não desisto nunca. Ele falou: não, senhor, desiste sim. E é verdade. A gente tem que aprender que em alguns momentos a gente tem que desistir. Não adianta a gente querer permanecer ali correndo atrás de uma coisa que não é o plano de Deus para nossa vida. Então talvez eu esteja focado em um emprego que não seja o emprego ideal para minha vida. Mas da mesma forma que existem coisas que nós temos que desistir sim, existem coisas que não devemos e não vamos desistir de forma alguma, que é o Evangelho, que é permanecer firme no nosso chamado. Existem coisas que nós temos que desistir, mas existem coisas que foram feitas para ser para sempre. O nosso chamado, que eu não sei qual é o seu chamado, mas o Pai estabeleceu um chamado para a sua vida, o nosso chamado. Pregar o Evangelho, seguir o Evangelho. Isso é para sempre e disso nós não podemos desistir. Não importa a situação, não importa a dificuldade, não importa o problema, disso nós não podemos desistir. Existem coisas que são para desistir, mas o Evangelho, cumprir o nosso chamado, cumprir o que o Pai estabeleceu para a nossa vida, nós não devemos desistir, não importa o que aconteça, não importa a situação, não importa as circunstâncias. Tem uma música, um louvor que nós cantamos, que diz: te louvarei, não importam as circunstâncias. Nós temos um chamado, independente da circunstância, independente se estamos felizes ou não, independente se estamos tristes ou não, se estamos alegres, se estamos motivados, nós temos um chamado, e desse chamado, e desse propósito que o Pai estabeleceu para a nossa vida, vai existir vontade de existir, mas nós não podemos deixar a nossa carne falar mais alto. Da mesma forma que Jesus ali no Getsemane, quando ele estava querendo desistir, quando ele estava pedindo para o Pai mudar o propósito da vida dele,
para que o Pai estivesse afastando aquele cálice dele. Jesus estava dividido ali na parte que era 100% Deus e na parte que era 100% homem. E a parte 100% homem de Jesus pedia para que ele desistisse, para que o Pai afastasse dele aquela missão. Mas a parte 100% Deus dele fez ele permanecer fiel naquilo que o Pai estabeleceu para a vida dele. E nós não temos uma parte 100% Deus. Nós temos 0% de parte de ser Deus. Nós temos a parte que é ser 100% homem. Mas nós também temos uma parte que é ser 100% espiritual. E nós temos essa divisão. Não como Jesus, que era Deus e homem, mas nós entre carne e espírito. E a carne vai falar a mesma coisa que falou para Jesus ali no Getsemane: desiste. A carne vai fazer nós termos a mesma vontade de Pedro, que é quando ali não conseguimos pegar os peixes, que é ali quando não conseguimos cumprir a nossa função, desistir e parar. Mas nossa parte espiritual vai fazer tomar posse da palavra de Jesus, como foi com Pedro, e ele jogou a rede. E vai fazer a mesma coisa que a parte 100% Deus fez com Jesus, que é ele se manter firme, ele se manter focado no propósito que o Pai estabeleceu para a vida dele. Nós vamos passar por problemas, nós vamos passar por dificuldades, e com certeza, talvez até no momento que você esteja super feliz, você venha querer, nesse momento, desistir do propósito que o Pai estabeleceu para a sua vida. E eu não vou nem falar que o que o Pai tem para a sua vida hoje é a mesma coisa que ele vai ter daqui 1 ano, daqui 2 anos, daqui 10 anos. Mas o que o Pai tem para a sua vida hoje, não desista. Permaneça focado. Trazendo para o meu exemplo, hoje o meu chamado, hoje o meu propósito é estar aqui trazendo a mensagem todos os domingos. Eu não sei qual vai ser o meu propósito daqui 1 ano, daqui 1 mês, eu não sei qual vai ser o meu propósito. Mas hoje eu tenho esse propósito. E o que o Pai estabeleceu para a minha vida eu tenho que seguir. Por mais que vai existir momentos que vai me dar vontade de desistir porque está difícil, porque eu acho que eu não estou capacitado. Ou por qualquer outro motivo. Com todos nós vai existir um momento que vai dar vontade de desistir, que vai dar vontade de largar aquilo que é o que o Pai estabeleceu para a nossa vida. Mas nós temos que permanecer fiéis. Nós temos que permanecer firmes. Porque vai existir um momento da vontade de largar. Isso é um fato. Mas existem coisas que não se desistem. E o Evangelho é uma delas. Estar firme no propósito que o Pai estabeleceu para a nossa vida é uma delas. Existem coisas que são para sempre. E nessas coisas que são para sempre, como o Evangelho, como permanecer focado no propósito que o Pai estabeleceu para a nossa vida, nós não podemos desistir. E o que vai fazer nós perseverarmos, o que vai fazer nós permanecermos firmes, é descartar nossa parte homem e focar 100% na parte espiritual. Que da mesma forma que Deus falou com Jesus, o Pai falou com Jesus, para que ele permanecesse focado, para que ele permanecesse firme no que ele estabeleceu para a vida de Jesus. Vai ser a mesma coisa que foi a palavra de Jesus para a vida de Pedro. Joga a rede mais uma vez. Vai ser a mesma coisa com a nossa vida também. Permaneça firme no propósito que o Pai estabeleceu para a sua vida. Essa é a palavra que o Espírito Santo vai trazer para a nossa vida. Essa é a palavra que o Espírito Santo vai colocar no nosso coração e ela vai queimar dentro de nós, para que nós permanecemos firmes, para que nós não desistimos daquilo que o Pai estabeleceu para a nossa vida. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, eu quero te pedir nesse momento, para que nos momentos em que nós tivermos vontade de desistir, para que nos momentos em que nós não nos sentimos capacitados, nos momentos em que nós estivermos querendo abandonar o propósito que o Senhor estabeleceu para a nossa vida, para que nós estejamos descartando a nossa parte carnal, a nossa parte de homem, mas estejamos deixando o Espírito Santo tomar posse da nossa vida, que nós estejamos sendo dirigidos completamente pela nossa parte espiritual e que nós perseveramos e que nós permanecemos firmes naquilo que o Senhor estabeleceu para a nossa vida. E eu te peço isso hoje, em nome de Jesus. Amém.